Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, graça e paz do Senhor nesse início de dia. Bom dia para você, Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Antônio Cirilo e todos os dias, manhã e noite, nós estamos aqui para orarmos juntos. E sempre antes de orarmos, nós compartilhamos aquela palavra de Deus maravilhosa para a nossa edificação. Que Deus te abençoe, que hoje seja um dia de conquistas, em nome de Jesus Cristo. Que não basta vencer, tem que conquistar. Conquistar é manter aquela vitória que você recebeu. Nós somos mais do que vencedores, nós somos conquistadores. Nós vencemos, mas montamos uma estratégia de guerra para manter a conquista. Amém, queridos? Não é só ganhar aqui e perder ali. Tem que ganhar e manter aquilo que ganhou. Isso vai desde as coisas espirituais, emocionais e também, é claro, as coisas materiais. Ponha isso na sua cabeça. Para ser mais do que vencedor, mais do que vencedora, você tem não apenas que vencer as batalhas, você tem que ganhar as batalhas, mas manter as suas conquistas. Amém? No final do vídeo nós estaremos orando juntos, por isso já quero te pedir para permanecer até o final. Nós vamos estar orando juntos, consagrando esse dia ao Senhor. Nós vamos falar a respeito da criação de Deus, que é o começo de tudo. Todas as coisas têm um começo, todas as coisas têm um meio e todas as coisas têm um fim ou uma finalidade. Gênesis capítulo 1, no versículo 1 está escrito: No princípio criou Deus os céus e a terra. Nas primeiras palavras da Bíblia, nós vamos poder ver a majestade de Deus aqui sendo exercida. Ele criou o universo com a sua palavra, ele formou o céu, formou a terra, formou os mares, as plantas e todos os seres vivos. O próprio homem foi formado à imagem de Deus, está lá em Gênesis capítulo 1, 27. Então, sem Deus, nada do que foi feito se fez. Mas existem algumas curiosidades na criação. Por exemplo, Deus ele não criou a árvore diretamente. Na verdade, ele ordenou a terra que produzisse as árvores, inclusive as árvores frutíferas. Se você comer uma fruta hoje, saiba que essa fruta é fruto de uma árvore que foi gerada a partir da terra devido a uma ordem de Deus à terra. O nosso Deus é poderoso. Ele dá ordem à matéria. Ele dá ordem a uma célula que está cancerosa, e ele diz a ela: torne-se alcalina outra vez, e ela tem que obedecer. Ele mudou a areia esbraseada do deserto em fonte de água para que Ismael pudesse beber ali com a sua mãe, a Agar. Então esse é o nosso Deus, é o Deus que nos dá a vitória em cada dia. Confie no Senhor de todo o seu coração, com todo o seu entendimento. E eu quero que você escreva para mim aí nos comentários o seguinte: toda criação começa com uma visão. A visão de Deus foi a vida em plenitude, meus amados. A palavra de Deus diz que nós fomos amados em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de Deus criar a primeira árvore, a primeira terra, a primeira molécula de água, Deus já nos amou em Cristo Jesus, já nos escolheu em Cristo Jesus. Isso nos diz o seguinte, que se Adão não tivesse pecado, nós ainda assim seríamos servos de Deus por meio de Cristo Jesus. Jesus Cristo seria o nosso Senhor. Ele não seria, na verdade, o nosso Salvador, porque nós não teríamos necessitado dessa salvação se Adão não tivesse pecado. Mas como Adão pecou, Jesus Cristo, além de ser o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. Ou seja, nós somos salvos para servirmos a Ele, para servirmos ao propósito de Deus. Eu disse aqui nas gravações passadas que as pessoas estão sempre orando, perguntando: qual é o propósito de Deus para a minha vida? Na verdade, existe o propósito de Deus único para Deus, e nós adequamos a nossa vida a esse propósito. Existe o plano de Deus para executar aqui na terra, para cumprir o seu propósito, e nós então, ao fazermos os planos para a nossa vida, nós alinhamos a terra com o céu, nós adequamos os nossos planos aos planos de Deus, ou seja, o nosso rio precisa fluir na mesma direção do rio de Deus,
aí tudo vai dar certo para nós. Mas quando os nossos planos, eles são contrários aos planos de Deus, o propósito é o nosso e não o de Deus, aí nós começamos a viver uma vida de choques, de contusões espirituais, emocionais e, consequentemente, de derrotas em todas as áreas da nossa vida. Mas quando nós alinhamos os nossos planos aos planos de Deus, automaticamente nós vamos caminhar para dentro do propósito de Deus e tudo será uma bênção em nossa vida. Escreve aí para mim nos comentários: toda a criação começa com uma visão, isso em todas as áreas, inclusive da nossa vida. Segundo ponto aqui na criação foi a queda. A queda de Adão, ela gerou uma necessidade de redenção e Deus, ele supriu essa necessidade de redenção enviando seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Lá em Gênesis capítulo 2, 17 diz o seguinte, abre aspas, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Fecha aspas. A desobediência de Eva e, consequentemente, de Adão, isso trouxe o pecado ao mundo. E a consequência foi a separação do homem do seu Deus. A beleza, queridos, e a perfeição do Jardim do Éden, elas foram manchadas pela escolha errada de Eva e, consequentemente, do seu marido, Adão. Porém, mesmo na queda, Deus já prometeu a redenção através da semente da mulher. Isso está escrito lá em Gênesis 3,15. Então, mesmo ali havendo o pecado, Deus já rebateu o pecado com a promessa da salvação. Então, escreve aí para mim nos comentários a seguinte frase: a escolha errada pode nos levar à queda, mas a promessa de Deus nos levará à esperança e à restauração. O terceiro ponto foi o plano de redenção, ou seja, a promessa de salvação. Lá em Gênesis 3,15, conforme eu disse, está escrito o seguinte, abre aspas, eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus, ele não deixou a humanidade sem esperança. Ele não deixou a humanidade sem salvação. Mesmo após a queda, o Senhor, ele promete um Salvador. Essa promessa viria a se cumprir para derrotar o inimigo e restaurar aquele relacionamento com Deus que o homem havia perdido lá no Jardim do Éden na ocasião da queda. Essa promessa, meu irmão, minha irmã, ela se cumpriu em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa única esperança de salvação. A tua religião, por melhor que ela seja, ela não pode te salvar. Religião não salva. Religião é uma coisa boa para nos manter em comunhão uns com os outros, não é mesmo? E também para falar a respeito do Salvador. Mas falar a respeito de uma comida não mata a fome. Falar a respeito de água não mata a sede. Você só será descedentado, descedentada, se realmente beber a água. Você só será saciado, saciada, se comer a comida. Não adianta você sentar no banco de uma igreja e ficar só lendo o cardápio. Você precisa se alimentar de Cristo, comer da carne dele, comer da palavra dele e beber do Espírito Santo de Deus. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá, diz o Senhor. Então nós precisamos de ter realmente uma experiência real com Jesus Cristo. Não é uma ideia de uma experiência, é um toque físico da glória de Deus. Nós precisamos aceitar Jesus, aceitar sermos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu não me refiro ao batismo adulto, porque Jesus Cristo, o próprio Jesus, foi batizado aos 30 anos de idade. Amém? Ele foi batizado não porque precisasse. Ele disse a João Batista, convém cumprir a justiça do reino de Deus. Então, se Jesus ele passou por um batismo adulto, não pense você que você não precisará passar. Nenhum homem nessa terra pode se levantar dizendo que você não necessita ser igual a Jesus. Você precisa fazer exatamente como o seu Senhor, o seu Mestre, fez. Em seguida, Jesus foi cheio do Espírito Santo ali no Jordão. Você também precisa do batismo com o Espírito Santo. Aí pronto, aí selou.
batizou nas águas, batizou no Espírito Santo, selou a história. Amém, querido? Glória a Deus. Aí a salvação está garantida. Mas a religião, ela não salva. Repetindo, a religião, ela ajuda as pessoas a andarem juntas, ajudarem umas às outras, e elas falam a respeito da salvação. Mas a salvação itself, você precisa de uma realidade com Jesus e com seu Espírito Santo. Por isso, não perca a próxima oportunidade que você souber que tem um batismo na igreja aí perto da sua casa ou na igreja que você já está frequentando, vai lá e pede para ser incluído, incluída nesse batismo em nome de Jesus. Então, ainda falando desse plano redentor, Deus ele não deixou a humanidade sem esperança. Após a queda, ele prometeu o Salvador, ele cumpriu essa promessa, nos dando Jesus, ele derrotou o inimigo e ele restaurou aquele relacionamento perdido lá no Éden. A promessa se cumpriu em Jesus Cristo. Ele é a nossa única. Não existe debaixo do céu nenhum outro nome capaz de nos salvar a não ser o nome de Jesus. Então escreve aí nos comentários. A promessa de Deus é maior que o nosso fracasso. Em Cristo nós somos restaurados. Senta o dedo aí e escreve para mim. A promessa de Deus é maior do que o nosso fracasso. Em Cristo somos restaurados. Vamos lá, escreve por favor. Enquanto você escreve essa frase linda, eu quero te lembrar, você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva clicando no botão vermelho e clicando também no sininho e na palavra todas. A inscrição é gratuita, basta logar no Google e fazer a inscrição e você vai receber a notificação de todos os conteúdos. Você vai receber de graça os conteúdos, músicas, mensagens, tudo aqui do nosso canal, aí no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador, na Smart TV, aí na sua casa. Lembrando o seguinte, que não existe nada de graça. Você está assistindo de graça? É porque tem alguém patrocinando e eu quero agradecer aos meus patrocinadores, aos membros aqui do canal, aos membros que, além de inscritos, que é gratuita a inscrição, se tornaram assinantes do canal, patrocinadores desses conteúdos aqui. Quero agradecer o YouTube pela parceria, agradecer também aos ofertantes que coloca lá no Pix, lá na descrição deste vídeo tem a informação do Pix, você que tem colocado ali a sua oferta de qualquer valor, e também agradecer as minhas ovelhas aqui no canal que entregam o seu dízimo aqui através do Pix aqui no canal. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida e te prospere conforme a sua promessa. Você que é membro de outra igreja, eu sempre quero te lembrar a devolver o dízimo lá na igreja onde você congrega. Mas se você também estiver em transição, não estiver congregando firme em uma igreja e quiser entregar aqui o seu dízimo, nós recebemos e te abençoamos em nome de Jesus. Lá na descrição tem os links necessários para você e também as informações a respeito dos dízimos e ofertas. Deus te abençoe e te prospere muito. Escreveu aí nos comentários? A promessa de Deus é maior do que o meu fracasso. Em Cristo Jesus eu sou restaurado. Amém? Queridos, que essas palavras elas possam ter encorajado você, ter edificado a sua vida, né? Que nesse dia nós possamos reconhecer, no momento em que esse dia está começando, ao longo desse dia, que nós venhamos reconhecer a grandeza de Deus lá na criação, a profundidade da nossa necessidade de redenção e também a maravilhosa promessa de salvação que nós temos em Cristo Jesus, e que essas verdades elas nos inspirem nesse dia, que ela nos guie ao longo desse dia, como diz lá em 2 Coríntios 5,17, abre aspas, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, fecha aspas. Se esse conteúdo foi bênção na sua vida, e eu sei que foi, compartilha ele no seu grupo de WhatsApp da família, da igreja, da escola, do trabalho. Me ajude a espalhar a mensagem do Evangelho, a mensagem de paz, de prosperidade na vida das pessoas. Se ao ouvir essa mensagem, o Espírito Santo te lembrou de alguém, envie essa mensagem para ela, por favor. E lá nos comentários você tem a liberdade, quando a pessoa pedir ali uma oração, clique em responder e responda ao seu irmão, ore com ele, poste um versículo bíblico, seja um instrumento de Deus para edificação. Aqui nós somos uma grande comunidade, mais de 400 mil pessoas inscritas, precisamos ser instrumentos uns na vida dos outros, em nome de Jesus. E agora vamos orar, vamos falar com o nosso Deus.
Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, estamos na Tua presença nesse início de dia. Pai, nós colocamos esse dia, ao longo desse dia, colocamos a nossa vida diante de Ti. Sabemos que o Senhor é o Pai de toda a criação e nós estamos maravilhados com a generosidade da Tua obra, a grandiosidade da Tua obra. O Senhor começou nos servindo, o Senhor criou o homem no 6º dia, no 7º dia o homem não começa trabalhando, começa usufruindo do Teu descanso, começa usufruindo dos benefícios da Tua criação. O Senhor é bom demais. Muito obrigado pela palavra revelada a nós nessa manhã. Como diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que no princípio o Senhor nosso Deus criou os céus e a terra. Nós reconhecemos, meu Deus, que nós somos feitos à Tua imagem, que nós somos feitos à Tua semelhança e que isso nos enche de reverência, isso nos enche de gratidão na Tua presença. Pai, nós confessamos que, como Adão e Eva, que eles ali caíram em tentações, nós também caímos em pecados. Muitas vezes nós somos tentados e nos deixamos levar pelas tentações. Mas, ó Deus, o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus tremendo, porque o Senhor não deixa aquele que está caído no chão, o Senhor levanta os abatidos. Nós nos apegamos à Tua promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15, de que a semente da mulher, que o Senhor Jesus Cristo, Ele veio para esmagar a cabeça da serpente e Ele o fez. Nós te agradecemos por essa promessa de redenção que já se cumpriu. Nós tomamos posse nessa manhã. Meu Deus, hoje nós te pedimos que nos guie a cada passo desse dia, a cada passo desse caminho, Senhor. Que o Senhor nos ajude a viver segundo a Tua vontade, segundo o Teu propósito. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a alinhar os nossos planos com o Teu plano para cumprir o Teu propósito. E que a Tua promessa, Senhor, seja uma renovação em nossas vidas, como está escrito ali em 2 Coríntios 5,17, que assim que se nós estamos em Ti, Senhor Jesus, nós somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo nessa manhã. Meu Deus, em nome de Jesus, que seja isso uma realidade em nossas vidas nesse dia. Pai, dá-nos sabedoria, dá-nos força para enfrentarmos os desafios deste dia, meu Deus. Lembra-nos, ó Deus, das Tuas promessas na hora da necessidade. Sempre que surgir uma necessidade, o Senhor nos lembre a Tua palavra. Lembra-nos, ó Deus, que o Senhor é maior do que os nossos fracassos e o Senhor compartilha a Tua vitória conosco. Em Cristo Jesus nós fomos restaurados, nós somos restaurados e nós seremos restaurados. Nós fomos renovados, nós somos renovados e seremos renovados. Em nome do Senhor Jesus, nós confiamos no Teu amor, confiamos no Teu poder, confiamos na Tua restauração, em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro pelo meu irmão que porventura pecou, pela minha irmã que porventura pecou, e eu libero agora o perdão pelo sangue do Cordeiro sobre a vida dele, sobre a vida dela, sobre a alma deles, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Meu Deus, que essas palavras, que elas fortaleçam a fé dos meus irmãos nesse dia. Ao longo desse dia, que o Senhor possa, meu Deus, lembrá-los das Tuas promessas no momento de necessidade, que eles possam lembrar-se que Deus é o nosso Criador, que Ele é o nosso Redentor, que Ele é o nosso Restaurador e que Ele está conosco, Ele está com ele, com ela agora. Como diz Isaías 41:10, que eu amo: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. E assim, Deus, nós vamos levar este dia em paz, em sabedoria, em discernimento, em nome de Jesus. Meu irmão, eu ministro a paz do Senhor ao teu coração, que você seja fortalecido na presença de Deus e permaneça firme nas promessas de Deus. Até a oração da noite, se Deus permitir. Beijo no coração.